Olá! Nesta análise, vamos explorar a evolução da engenharia de software. O nosso objetivo é entender como essa disciplina nasceu e se transformou, saindo de um cenário de crise para se tornar o campo estruturado que é hoje. Bem, para organizar nosso percurso, vamos abordar os seguintes pontos. Primeiro, a crise e a gênese da disciplina. Depois, passaremos pela evolução estruturada, pela perspectiva orientada a objetos. Então, chegaremos na revolução ágil e nas tendências atuais. Para fechar, vamos revisar algumas terminologias fundamentais. Vamos então ao primeiro ponto. A crise que deu origem à disciplina, estabelecendo a necessidade de uma abordagem de engenharia formal. Para compreender a necessidade da engenharia de software, é fundamental entender o contexto da época. Então, qual era o estado do desenvolvimento de software na década de 1960? Esse período ficou conhecido como a crise do software. Havia uma complexidade crescente nos sistemas e, com isso, os custos dos projetos saíam de controle. Era comum que os prazos fossem perdidos, a produtividade era baixa e, consequentemente, a qualidade do produto final era bastante deficiente. O desenvolvimento, na prática, era feito de forma pouco estruturada, muitas vezes na raça, sem um método definido. Essa crise, então, foi o ponto de partida para uma série de evoluções. A década de 1970 trouxe a programação estruturada. Já nos anos 80, o foco se moveu para a análise estruturada. A década de 90 foi marcada pela análise orientada a objetos. E a partir dos anos 2000, vimos a popularização dos métodos ágeis. É uma progressão bem clara. Certo, vamos aprofundar agora na primeira grande resposta a essa crise. A evolução estruturada, que buscou trazer ordem ao código e aos requisitos. Diante desse cenário, qual foi o primeiro passo concreto em direção a uma solução, lá na década de 1970? A solução inicial foi a ascensão da programação e do projeto estruturado. Isso se deu com a introdução de linguagens de alto nível, como C e COBOL, que permitiram a organização do código em módulos. Elas também forneceram estruturas padrão, como sequência, repetição e laços. É importante notar que o foco aqui era estritamente na melhoria da solução técnica, ou seja, no como fazer. Ok, a solução técnica estava sendo endereçada. Mas e o entendimento do problema? Como a abordagem evoluiu na década de 1980 para se aprofundar no problema em si? E essa evolução nos leva a uma distinção fundamental, a diferença entre análise e projeto. A análise foca no problema. Ela está mais próxima do mundo real e busca definir o que precisa ser feito. Já o projeto foca na solução. Ele está mais próximo do mundo computacional e define como algo será feito. A análise estruturada é um exemplo da primeira, e o projeto estruturado, da segunda. Exato. A década de 1980 introduziu a análise estruturada, que popularizou ferramentas como diagramas de fluxo de dados e os modelos de entidade e relacionamento. O objetivo era justamente esse: definir melhor os problemas antes de começar a construir as soluções. Bem, com essa base mais sólida, o próximo passo foi uma mudança de paradigma. Entramos na perspectiva orientada a objetos, uma nova forma de modelar a complexidade. E qual foi, então, o grande paradigma popularizado na década de 1990? A resposta é a ascensão da análise orientada a objetos. A ideia central é mapear conceitos do mundo real para objetos de software. Isso forneceu uma maneira completamente diferente de analisar os sistemas. E foi nessa época que tecnologias-chave se tornaram populares, a linguagem de programação Java, a linguagem de modelagem unificada, a UML, e também processos como o Rational Unified Process, o RUP. Isso nos leva à era mais recente. Chegamos na revolução ágil e nas tendências atuais, focadas em responder à mudança e integrar as operações. Com base nisso, qual foi a última grande revolução de processos que se popularizou a partir dos anos 2000? A partir dos anos 2000, tivemos a popularização dos métodos ágeis e outros paradigmas modernos. A mentalidade ágil, com frameworks como Scrum e XP, tornou-se comum. Também vimos o surgimento da arquitetura orientada a serviços, ou SOA. A computação em nuvem, claro, mudou a infraestrutura e a forma de implantação, e como tendências mais recentes, temos a adoção em massa de containers e da cultura DevOps. Para fechar, vamos consolidar alguns conceitos. É essencial ter clareza sobre algumas terminologias fundamentais e especialmente para precisão em provas. Começando pelo básico, qual é a definição formal de software? A definição formal é a seguinte: software são os programas de computador e sua documentação associada. É crucial entender isso. Não se trata apenas do código, mas também de todos os artefatos de projeto e os documentos relacionados.
Dentro dos produtos de software, existe uma distinção importante. De um lado, temos o software personalizado, que é desenvolvido para um cliente específico e atende a requisitos únicos. Do outro, temos o software de prateleira, desenvolvido para o mercado geral. Nesse caso, o usuário é quem se adapta aos recursos que o software oferece. Certo. E sobre o processo de software? Qual seria a definição? Um processo de software é uma série conectada de ações e atividades. O objetivo principal é desenvolver ou evoluir um sistema de software. É a estrutura que organiza o trabalho. E a maioria dos processos inclui algumas atividades em comum. A primeira é a especificação, que define o que o sistema deve fazer. Depois, vem o projeto e a implementação, que é a parte de arquitetura e codificação. Em seguida, a validação, que garante que o sistema atende às necessidades do cliente. E, por fim, a evolução, que engloba a manutenção e as futuras atualizações do sistema. Este conteúdo foi útil para consolidar o entendimento sobre a evolução da engenharia de software. Então, por favor, curta o vídeo e siga o canal Professor IA Concursos.